Ambiente de negócios é um nome bonito, né? Mas tem uma importância grande e vou te dar aqui algumas dicas de como analisar, independente de como você está atuando, tá? Seja como microempreendedor individual, como gestor de uma empresa, empreendendo ou se aventurando aí no mundo dos negócios. Seja qual for a sua praia, a gente sabe que, né, Brasil, gente, a gente tem aí algumas peculiaridades quando se trata de ambientes de negócios, mas tá, Juliana, o que é isso? Por que isso é relevante? Por que é importante saber como é que funciona? Segue comigo, porque eu vou te explicar tudo que você precisa saber para dominar esse assunto e se sair bem independente da sua área de atuação. Qual que é a importância de um bom ambiente de negócios? Cara, a gente tem que entender primeiro do que se trata, né? Então, imagina que ele compreende absolutamente todos os fatores externos que podem impactar decisões e o modo de gerir uma atividade empresarial. E aí a gente pode falar aqui na forma de governo, características políticas, características sociais, econômicas, entre várias outras condições, tá? Se a gente for pensar no Brasil aqui como nosso ambiente de negócios, vamos combinar que a gente tem leis trabalhistas, decisões que os governantes tomam que impactam não só a economia, mas o cenário atual e futuro do país. E tudo isso pode interferir, direta ou indiretamente, sobre o seu negócio. E é por isso que é importante conhecer qual é o ambiente que você está inserido e é fundamental entender quais são as tendências. E conhecer não é tudo não, você precisa compreender como esses elementos atuam sobre a sua empresa e extrair o melhor deles, porque criando aí um bom ambiente de negócios favorece o cenário da sua atividade empresarial. Então, no resumo, imagina que você resolveu empreender na agricultura. Você precisa conhecer o solo, as condições climáticas, equipamentos, o que se adapta melhor ao seu conjunto de características disponíveis. E, assim, quem sabe, assim você pode ter uma chance de sucesso no final da colheita. É assim que funciona para se ter um bom ambiente de negócios, tá? Tá, mas e aí? Quais são os elementos, né, que compõem? Agora que a gente já sabe o que é o ambiente, vamos ver aqui quais são os principais elementos. E é muito importante aqui, parênteses, tá? Que os executivos conheçam as 4 perspectivas para analisar. Que primeiro é força de mercado, a força da indústria, as forças macroeconômicas e as tendências principais. Então vamos lá, vamos ver o que cada uma delas se refere. Força do mercado. Ela permite validar um segmento de atuação e elaborar algumas estratégias mais consistentes para alguns principais clientes da empresa, por exemplo. Aqui cabe pensar nos fatores que afetam o mercado de atuação, como se o mercado está em crescimento ou em declínio, né, aquele segmento, qual que está sendo mal atendido, quais são as necessidades e demandas dos clientes e qual é o estudo de custo de mudança, por exemplo, para alguns que já estão em outra marca, qual é o peso da sua marca para eles. E, por fim, a atratividade de receita do seu negócio. Então, quais itens do seu mix de produto ou serviço têm maior potencial de margem de lucro? Quando a gente fala da indústria, a gente está falando aqui, quem são os seus concorrentes? É difícil ou é fácil surgir um empreendimento semelhante? Tem algum produto ou serviço substituto para o que a sua empresa oferece? Qual que é a capacidade dos stakeholders de influenciarem o seu modelo de negócio? As respostas para essas perguntas é que permitem que você faça uma avaliação da sua própria capacidade competitiva, entendeu? E quando a gente fala de tendências, né? Quando a gente está falando de tendência, a gente está projetando uma visão de futuro. Então, quais são as potenciais mudanças que esse mercado está mostrando? Porque nada acontece assim de um dia para o outro. Então a gente tem que avaliar a esfera de tecnologia, tendência social, cultural, socioeconômica, regulatórias, ou seja, aquelas leis e tributações que podem influenciar o consumo. E aí, quando o gestor analisa isso, ele consegue não só planejar, mas traçar algumas estratégias que vão manter o seu negócio mais competitivo, independente do cenário de mudanças significativo ou não. Agora, meu querido, quando a gente fala de macroeconômicos, aí a gente está falando de um cargo completamente desgovernado, porque a gente não tem como controlar, você só pode pensar em alguma estratégia de defesa, entendeu? Então, assim, você tem que conhecer o mercado global, tem que conhecer o mercado de capitais, commodities, infraestrutura econômica, tudo que permita que você possa tomar medidas a fim de mitigar, diminuir os impactos sobre o seu negócio.
Você quer um exemplo real disso? Pandemia do coronavírus. Afetou o mundo todo, alguns mercados entraram em recessão, enquanto outros, cresceram e estão lá no teto. E aí cabe a quem faz a gestão da empresa analisar tudo isso para atuar de forma muito dinâmica à medida que o comportamento aí da economia global muda. E aí você me pergunta, né, como é que o ambiente de negócios impacta investimento e produtividade? Quando a gente fala aí do ambiente de negócio, é importante lembrar que ele se refere ao ciclo de vida da empresa. Então a gente tem que levar em consideração os aspectos complexos e ao mesmo tempo aqueles muito específicos de cada cidade, cada estado, cada país. Quais são, por exemplo, procedimentos de abertura, fechamento de empresa, de recolhimento de tributo. E aí, em virtude da complexidade dos elementos envolvidos, o Banco Mundial ele procurou aí captar algumas informações relacionadas a ambientes de negócio com o intuito não só de medir, mas também de analisar e comparar as regulamentações para as empresas e as suas aplicações em quase todas as economias do mundo. E esse método ficou conhecido como Doing Business. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. E aí, com base nesses indicadores, quem está interessado em investir vai, obviamente, procurar aquelas economias que têm um ambiente de negócios mais favorável àquela atividade empresarial. E, como consequência desses investimentos, a gente tem o aumento do estoque de capital, que é composto aí pelo maquinário de produção, e a produtividade está diretamente relacionada ao capital físico, né? Ou seja, máquina, e ao capital humano, que é a força de trabalho de um país. E aí, o ambiente de negócios de qualidade mesmo, ele funciona como um imã para o sucesso. Por quê? Porque ele atrai mais investimento e, consequentemente, ele atua sobre a produtividade. É uma bola de neve, só que no sentido mais positivo possível, assim, para o mundo dos negócios. E aí tem algumas dicas, né, para você analisar isso da melhor forma. E a melhoria do ambiente, ele pode começar pelos próprios empresários que compõem uma economia. E por isso que eu faço para você aqui um convite para você conhecer melhor o ambiente de negócios da sua área de atuação, para traçar aí as melhores estratégias para sua empresa prosperar e você conseguir fazer para cada limão azedo uma limonada num mercado que está cada vez mais globalizado, né? Então, primeiro, você tem que estar muito ciente de quais são os fatores da economia mundial e nacional que podem afetar o seu negócio. Sei lá, cotação de dólar, insumo, etc. Acompanhe os indicadores que são relevantes e prepare-se aí com uma reserva de capital ou de estoque de alguma matéria-prima. Estude muito seus concorrentes e as empresas de ramos similares, porque tem sempre algum aprendizado a ser absorvido. E veja os relatórios de empresas que acompanham o comportamento do consumidor, porque eles servem muito como base para entender o seu cliente, o comportamento do mercado como um todo. E cara, se você não parou para pensar isso assim com muito afinco, não tem muita ideia de por onde começar, eu sei que pode parecer difícil nesse primeiro momento, mas a gente tem como te ajudar. Segue comigo, porque no próximo vídeo eu vou falar não só como você vai descobrir assim, o que te motiva, qual é essa força motriz, e mais, como que você define o seu cenário futuro desejável e traça uma estratégia para poder chegar pelo menos no que é possível. Te vejo no próximo.